programa é uma homenagem à minha irmã Vilma Brandão Fox de Oliveira, que está aniversariando hoje. Ela está saindo da adolescência e já está se tornando uma mocinha, embora já seja casada, inclusive vó de netos. Você estava falando daquelas 3 nuances da personalidade e exemplificou. É um negócio assim, é uma criança, é um adulto e é uma pessoa assim mais crítica, mais ácida. Você pode dar um exemplo prático de como é que isso acontece? Por exemplo, exemplo de uma pessoa idosa se divertindo num baile de carnaval. Então, a pessoa preconceituosa, rígida, radical, ela vai dizer: acho ridículo uma velha pulando no carnaval. Esse é um exemplo até citado pelo Floriano Serra, que é um psicólogo lá de São Paulo. O comportamento do adulto, da pessoa que pensa e reflete antes de falar, vai dizer: não é comum ver uma pessoa idosa com tanta disposição. E a personalidade espontânea, como se fosse da criança, vai dizer: olha que barato, aí vovó, alegria, alegria. Que coisa, então é isso. Agora vem cá, e existem pessoas, por exemplo, que se fixam num desses personagens, nessa nuance, e vivem o tempo todo. É possível você ser criança o tempo todo, crítica o tempo todo, ou então adulto o tempo todo? Olha, desses 3 comportamentos, Edson, sempre vai prevalecer um deles. Há pessoas que se comportam quase sempre como criança. Não é? Tem pessoas idosas que às vezes estão dizendo: ah, coitada de mim, ninguém me respeita, não é como era lá no passado, né? Então, as coisas para todo mundo dá certo, para mim dá tudo errado. Então, comportamento de criança chorona, né? Que está lamentando sobre a vida, que nada dá certo, negativa. Tem pessoas que quase todo dia você ouve falar dessa forma, não é? Tem pessoas também que são às vezes muito impulsivas e agressivas o tempo todo dia. E que não se deram conta ainda disso, né? E tem pessoas que quando pensam antes, eu muitas vezes eu recaio nesses meus níveis. Tem momento que eu de repente estou como criança, né? Eu falo: meu Deus, mas eu agi como criança hoje, né? Ou hoje eu agi como uma pessoa rígida ou radical. E quando eu penso e reflito, eu procedo como adulta, com maturidade, falando coisas lógicas. Quer dizer que, pelo que eu estou entendendo, essas 3 nuances acontecem permanentemente conosco, né? E elas afloram a cada momento de nossa vida. Exatamente. Só que tem pessoas que mantêm... que mantêm uma primazia. Exatamente, primazia em um desses 3 comportamentos. E qual seria o ideal, a seu juízo, pesquisadora, estudiosa disso? E também ainda trabalhando nisso, né? O ideal é pensar e refletir antes de falar e antes de agir, né? Viver no aqui e no agora, afastando a postura radical sempre que puder, repudiar todo tipo de disfarce, de rebeldia, de todo tipo de agressividade, e sem interferência impulsiva ou compulsiva das nossas emoções, não desprezando, claro, os valores incontestáveis da justiça, da verdade, da dignidade humana. Isso é bonito, mas eu queria saber o seguinte: vamos voltar para a pessoa difícil. Como é que você reconhece, por exemplo, você está num grupo? Sim. Como é que você depois assiste, participa e tal, e aí você diz: aquela pessoa é uma pessoa difícil, aquela ali não é uma pessoa difícil? Quais são as características assim mais evidentes de uma pessoa difícil? São 4 características. Existem outras, claro, né? Mas que eu aprendi são 4 características: as pessoas agressivas, indisciplinadas, egocêntricas e as pessoas com dificuldade de participação de grupos. Tem dificuldade de participar de forma harmoniosa dentro de grupo. Porque dentro desse grupo, essa pessoa com dificuldade, ela vai dominar, segundo a sua personalidade. Às vezes são os filhos mais velhos, né? Que são os dominadores, né? Ou dominar, ter um comportamento de dominação, ou competição, ou uma submissão infantil e imatura, onde aceita tudo sem questionar e sem defender seus direitos. Puxa vida, chegou aqui, eu estava crente que eu ia tocar isso o tempo todo, mas tudo bem. Vamos lá. Eu queria saber o seguinte de você: as pessoas difíceis, elas têm consciência de que são difíceis? Há pessoas que têm consciência, graças a Deus, né? E as pessoas que têm consciência de que são difíceis, elas são muito menos difíceis do que pensam, porque se arrependem, pedem perdão, pedem desculpas
e lutam contra esses defeitos de caráter. Mas existem pessoas, infelizmente, que são difíceis. Todo mundo vê suas dificuldades, sua agressividade, sua indisciplina, mas ela é a única que não ainda está enxergando. E quando ela tem essa consciência, vamos dizer assim, eu tenho isso, eu sou agressiva, ela já é um meio caminho andado para solucionar? Graças a Deus, porque ela começa a se avaliar, começa a se fiscalizar, começa a se ouvir melhor. E essa é uma forma de mudar o seu comportamento, né? Agora, Ruth, me diz o seguinte, o que é necessário aprender para saber lidar com pessoas difíceis? O que eu preciso saber para eu dizer, não, agora, se ela é agressiva, eu não vou responder na minha... O que nós precisamos conhecer? Bem, em primeiro lugar, eu sinto na minha pessoa e na minha vida que eu tenho necessidade de cuidar de mim e me conhecer mais. Como você mesmo falou. Autoanálise, então. Claro, em primeiro lugar, né? E também eu só consigo ser melhor, eu só consigo ter um relacionamento bom, onde eu consigo fazer empatia, quando, antes, pela manhã, eu preparo o meu dia com as armas da minha fé, né? Eu tenho que ter aquele escudo, eu tenho que ter toda a roupagem de força do alto, porque senão eu erro mesmo. Se eu não tiver o Espírito de Deus comigo, se eu não buscar essa força nele, eu erro, eu caio muitas vezes durante o dia. Ruth, outra coisa, eu me lembro, no seu estudo você fala em gerenciar pensamentos. O que é isso? Como é que você gerencia os pensamentos? Eu li um livro do Augusto Cury, onde ele fala em gerenciar os pensamentos, e eu achei muito interessante, porque fala a respeito das emoções. Para gerenciar pensamentos, é necessário essas técnicas de comportamento, essas técnicas de parar, meditar, refletir, para se fortalecer emocionalmente, a fim de você ter o domínio sobre o pensamento. Por exemplo, eu tive uma pessoa me magoou, um familiar me magoou, isso há 1 ano atrás mais ou menos, e era de madrugada, era uma coisa pequena, e eu não conseguia tirar da minha cabeça, eu estava o tempo todo acusando essa pessoa, né? Aquele pensamento estava me escravizando. Aí nesse momento eu parei e disse, pare, Ruth, pare e veja o que essa pessoa tem de bom, o que ela tem feito de bom para você. E foi assim maravilhoso, porque eu percebi o quanto eu estava sendo injusta com essa pessoa, que ela não deveria ter maldade nenhuma, de falar do que falou para mim, e eu senti paz. E agradeci a Deus porque comecei a abençoá-la naquele momento e pensei que realmente o bem sempre vence o mal. Essa realmente é uma das partes bonitas. Ela bonita é o livro todo, mas isso me tocou profundamente. Você disse o seguinte, que a fé ajuda a nós gerenciarmos os nossos pensamentos e perdoar e aceitar o perdão também. Fala isso. Você parece que nesse breve comentário que você fez, aparece tanto a fé como o perdão, não? Não. Sim. É impossível restabelecer uma relação sem a força restauradora do perdão. Por exemplo, quando alguém nos magoa, vai emergindo dentro de nós muita raiva. E a raiva tem um poder de atuar na nossa mente de forma muito destruidora, implacável. E ela cria uma compulsão de cobrança e vingança. E os nossos pensamentos começam a lançar o ofensor num cárcere escuro. Perdão consciente é a solução. Muitas pessoas passam dezenas de anos aprisionadas porque imaginam que o perdão tem que partir do sentimento. Nunca perdoaríamos se fôssemos sentir desejo de perdoar. Quando damos o primeiro passo, que se chama determinação para perdoar, pode estar certo, Deus completa a obra. Quando dizemos com honestidade, Deus, eu sinto ódio, gostaria de esganar essa pessoa que merece meu desprezo, minha vingança,
não é justo o que me fez. Mas eu não faço isso, porque quero amar meu inimigo, fazer o bem àquele que me maltrata, orar por aquele que me calunia, abençoar e não amaldiçoar. Empresta-me, Deus, teu coração. Empresta-me, Senhor, porque conheces minha fraqueza e minha impotência. Mesmo derramando lágrimas amargas, eu quero perdoar. Eu te agradeço porque tu és o maior interessado em me ajudar nessa reconciliação. Tu, Senhor, morreste por mim e morreste também por essa pessoa. Muitas vezes ouvimos pessoas falarem, não perdoe, você vai tolerar isso? Mostre que ninguém pode fazê-lo de bobo. Revide, não leve desaforo para casa. Essa maneira de pensar e agir sepulta o nosso ser inteiro numa cova bem profunda. O perdão consciente, o perdão honesto, nos devolve a vida e a alegria de viver.